bem com vocês? Então, pessoal, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula da disciplina de prática profissional em saúde bucal 2, tá? Essa é uma disciplina bem importante aí para os cursos técnicos em saúde bucal e também os cursos de saúde bucal, né, de auxiliar de saúde bucal, tá? Por quê? Porque fala muito da parte prática, realmente ali, da prática clínica, do dia a dia, de atendimento, né? Da equipe odontológica com o paciente e também do atendimento em si, dos procedimentos que são realizados, né, para preparar ali para poder realizar o atendimento com o paciente, tá? Então, hoje, o tema da nossa aula é um tema bem importante também, né, porque está muito relacionado a uma boa eficácia dos procedimentos, do tratamento que é realizado no paciente e depende inteiramente, né, da questão do preparo dos instrumentais, que é totalmente dependente dos profissionais que vão estar ali manuseando. Então, o tema da nossa aula é justamente a fiação do instrumental para a periodontia, tá? Então, professora, como assim? A periodontia é uma especialidade da odontologia, tá? Onde geralmente está relacionado ao tratamento do periodonto de proteção e de sustentação dos dentes. Professor, o que é isso? É para vocês saberem. Então, periodonto de proteção, gengiva, periodonto de sustentação, a gente tem osso alveolar, ligamento periodontal e ossemento, tá? Então, tudo que relaciona ao periodonto de sustentação, o periodonto de proteção, né, dos dentes, está relacionado à periodontia. Justamente para tratar, né, as doenças periodontais, como a periodontite, a gengivite, também para fazer doenças, né, para fazer tratamentos como cirurgias, né, até mesmo às vezes estéticas, mais periodontais, que vai envolver ali gengiva, osso. Então, tudo isso vai estar relacionado a essa área da periodontia. E aí, pessoal, tá, professora, é uma área bem interessante, bem importante. Qualquer dentista pode fazer? Sim, né? O dentista, se ele for capacitado, se ele souber, ele vai fazer, né? Ele vai trabalhar com a periodontia. Mas existem, né, os profissionais que são especialistas, e se você for chegar a trabalhar com algum profissional desse, vai ser interessante você saber, você precisa, na verdade, saber, independente de qual profissional você vai trabalhar, você ter o conhecimento sobre a afiação do instrumental para a periodontia, que é o nosso tópico 1 que vamos falar hoje. Então, vocês aí na imagem mesmo já observam, né, um instrumental e uma pedra ali para afiar, tá? Que é dessa forma mesmo, a gente usa uma pedra, tá? Lógico que é uma pedra que vai ser, né, esterilizada, né, para poder ali fazer a afiação do instrumental. Pessoal, a doença periodontal, né, ela se dá pela placa bacteriana, que fica aderida ali ao dente. Então, vocês já sabem que a placa bacteriana ela é a culpada ali, vamos dizer, né, tanto para as principais doenças, né, relacionadas aí à boca e aos dentes, que é cárie e a doença periodontal. Então, a placa bacteriana está muito relacionada à alimentação, né, à falta de higiene. Então, tudo isso vai acumulando ali com bactérias, saliva, vai aumentando o pH, enfim, vai formando essa placa. E essa placa bacteriana, mais uma vez, como eu falei, é uma das responsáveis pelas doenças bucais. Um exemplo que a gente tem de doenças periodontais é a gengivite, tá? A gengivite, pessoal, ela é uma doença inflamatória que vai atingir justamente aí o periodonto de proteção, que é a gengiva, tá? A própria gengiva, no caso. Tanto a gengiva marginal, como a gengiva inserida e a gengiva também papilar, tá bom? E tem como características os seguintes aspectos. Ela tem uma coloração, né? Quando a gengiva está inflamada, ela está com gengivite, ela muda a cor, tá? Ela fica de uma cor avermelhada, tá? Tem alteração no contorno da gengiva, da papila, tá? E posição marginal, e posição da gengiva marginal. Então, ela muda. Justamente porque ela inflama, né? Ela cria ali uma bolsa, vamos dizer assim, né? E
fica com essa questão, essa gengiva inserida, ela fica lisa e brilhante, que na verdade, geralmente o natural, o normal, ela ficar com um aspecto de casca de laranja e um rosinha pálido, tá? E isso são as características de uma gengiva inflamada, né? Uma cor avermelhada, lisa, brilhante, alteração de contorno do formato ali da gengiva, tá bom? E geralmente, né, quando tem aí gengivite, nós vamos ter ali na sondagem, no ato de sondagem, com instrumental, uma sonda milimetrada, um MS, o Willis, enfim, mais de 3 milímetros de suco gengival. Então, o normal, gente, é o suco gengival ter ali em torno de 3 milímetros, tá? Que é uma profundidade que nós consideramos ali saudável. O aumento do volume da papila, né, e o sangramento na sondagem acaba ali, né, que a gente consegue identificar se está com gengivite. Então, geralmente ele fica, né, tem esse aumento ali de volume e também acaba tendo um aumento, né, na sondagem ali desse número desses 3 milímetros do suco gengival, tá bom? E aí, é um exame que a gente faz, é um exame clínico, tá? O profissional dentista vai fazer para verificar como é que estão as condições ali, né, da saúde bucal daquele paciente. E aí, geralmente, vai ter também sangramento no ato da sondagem, tá? Às vezes até são sangramento espontâneo ou também na higiene quando vai fazer a escovação. Então, é um problema grande que a gente tem em relação à gengivite, é que o paciente, quando ele vai escovar, que sangra ou que dói, porque dói, ele começa a não escovar aquela região. E aí, aquilo ali, aquele processo inflamatório, ele vai só piorando. Por que vai só piorando? Porque vai, né, aumentando ainda mais a placa bacteriana, a bactéria, é um corpo estranho, vamos dizer assim, é algo estranho que não é para estar ali na boca, e vai aumentando o processo inflamatório, tá? E aí também pode ter a presença de exudato, tá? E também, como eu falei, dor ali na escovação e com o uso do fio dental também. Geralmente o paciente ele reclama, que ele diz assim, eu não passo o fio dental porque quando eu passo machuca. Mas não é, gente, porque já está, na verdade, inflamado. Porque não, né, aquele paciente não tem o hábito de usar o fio dental. E aí, quando ele vai passar o fio dental, sangra porque está inflamado. E só vai melhorar esse processo inflamatório se o paciente ele tiver o hábito, né, de escovar os dentes e de usar o fio dental corretamente. Periodontite, né, que é outra doença periodontal que a gente tem aí. É uma doença periodontal crônica, ou seja, que acontece aí, né, o aumento, que acomete, na verdade, o periodonto de proteção. Tá? Então, a periodontite, gente, ela vai tanto atingir o periodonto de proteção, que é a gengiva, que vocês já sabem, quanto o periodonto de sustentação dos dentes, tá? A gengivite atinge só o periodonto de proteção. E aí, o periodonto de sustentação também vai ser atingido pela periodontite, que é o osso, o ligamento periodontal e o cemento radicular, tá? E aí, eu coloquei a imagem aqui para vocês, né, de uma evolução de uma periodontite. Então, a periodontite lá inicial começa com processo inflamatório na gengiva, vai acumulando placa bacteriana. Essa placa, né, ela pode ter aí um processo de mineralização, se tornando um cálculo dentário, que vai dificultar ainda mais para retirar e facilitar ainda mais acúmulo, né, de biofilme, enfim. E, consequentemente, vai aumentando o processo inflamatório. Quando você vai aumentando esse processo inflamatório, por consequência, você vai tendo aí perda óssea, aumento, criando uma bolsa periodontal e facilitando ainda mais para ter acúmulo de alimento, né, bactéria, e dificultando a higienização. E aí a consequência, cada vez mais perda óssea, e se não tomar ali as providências cabíveis, se não procurar o cirurgião dentista, o que vai acontecer? É provável que esse paciente possa ali evoluir para perda dentária, porque o dente ele vai ficando mole. Por quê? Porque perdeu, né, ali o periodonto de sustentação dos dentes. Então, professora, então acontece do paciente ficar com o dente mole, permanente mole? Sim. E não um só, né, vários dentes moles. Às vezes, no ato mesmo de fazer a raspagem periodontal,
acaba que o dente já está num grau de mobilidade, às vezes, tão grande, que quando você vai fazer a raspagem, você tira o cálculo e no final quem estava segurando o dente era o cálculo. E aí o dente cai. Simplesmente o paciente foi para tirar o cálculo e no final ficou sem dente, porque já era um dente que não tinha mais sustentação, tá? Então, acontece, tem que ter ali, professora, só a higiene vai estar relacionado? Sim, higiene também como questão de hábito, doenças crônicas como diabetes, pode influenciar na relação, né, da periodontite ou da gengivite. E a questão do cigarro, né, o fumo. O paciente que é fumante, a gente tem uma dificuldade maior em evolução, né, em relação a tratamento. É um paciente que ele é um pouco assim, você faz o tratamento uma semana, na outra semana parece que você não fez nada. O paciente, quando ele tem doença periodontal e ele é fumante, é bem complicado de você conseguir tratar, né, de você conseguir evoluir de uma forma positiva. E aí, a raspagem periodontal, ela é um procedimento ali, né, de manutenção de limpeza, saúde do sistema estomatognático. Gente, tem uma questão. Vocês precisam entender que qualquer pessoa, ela pode, né, ter, por exemplo, um cálculo dentário. Então, a frequência no dentista, a presença, a procura pelo profissional, ela é necessária. Eu tenho a melhor higiene possível, eu preciso? Lógico que precisa. Só o profissional é que vai conseguir avaliar, né? E realmente ali trabalhar na prevenção, fazer orientação, né? Que vocês também vão fazer orientação de higiene para os pacientes. Então, tem que ter essa consciência, tá? Mas é lógico que em relação à doença periodontal, né, as pessoas precisam ter um acompanhamento mais frequente, tá? É fundamental, gente, em casos que o paciente apresenta doença periodontal, para a realização de uma raspagem, tá, ideal, é necessário que as curetas elas estejam em condições favoráveis de uso, afiadas e estéreis, tá? Então, os procedimentos em periodontia, raspagem periodontal, são procedimentos que envolvem instrumentais perfurocortantes, né, instrumentais que vão ali estar em contato com material biológico, com sangue. Então, são procedimentos que vai ter sangramento, que tem ali que ter uma atenção muito grande em relação ao procedimento que está sendo utilizado, né, que está sendo feito. E a grande questão o paciente com periodontite, ele vai precisar fazer raspagem, ele vai precisar fazer esse acompanhamento constante. E se o instrumental que você vai estar utilizando, ele não estiver afiado, você vai realmente, acaba que o procedimento ele não é tão eficaz e também machuca, né, o paciente sem necessidade. Então, acaba que não é uma situação legal, não é o que se deve fazer. Então, por isso que a gente precisa estar afiando esses instrumentais, tá? Fundamentos da raspagem. Raspagem supragengival, né? E subgengival. Aplanamento, né? Que podem ser feitos. Então, os procedimentos que podem ser feitos. Podemos fazer a raspagem supragengival e a subgengival. Supra, acima, tá? Da gengiva. Sub, abaixo da gengiva. Aplanamento, né? Você vai aplanar ali. Polimento também, para tirar mancha. E a avaliação, tá? Tipos de instrumentos. A gente tem vários instrumentos. A periodontia tem muitos instrumentos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês, tá? Então, a gente tem sonda periodontal e NARBS. Nós temos curetas, cinzéis, porque a periodontia também faz cirurgias, tá, gente? Cirurgias periodontais. Foices, inchadas, limas periodontais. A afiação, pessoal, ela é um passo importante aí, né, para o bom uso dos instrumentos ativos manuais. Então, como eu falei para vocês, se os instrumentais, eles não forem afiados, eles vão acabar machucando, tem mais risco de acidente perfurocortante. Por quê? Porque o profissional vai exercer uma força maior do que precisa, né? Isso ali pode causar um acidente, vai perder um pouco do tato, do controle, né, do instrumental. Então, ter esse instrumental afiado é fundamental, tá?
pois o instrumento sem corte, ele causa também muita dor ao paciente, né? Olha, o paciente geralmente ele vai estar anestesiado, né, se for necessário, mas às vezes não precisa. E se você não anestesia e usa um instrumental desse sem estar afiado, é provável que o paciente vá sentir dor, que é uma dor que ele não precisaria sentir, né, se esse instrumental estivesse adequado para o uso. E aí também, consequentemente, como eu falei, faz com que o profissional ele perca a destreza, né, a questão ali do tato, né, de utilizar o instrumental, o que acaba prolongando aí o tempo de trabalho e também gera um desconforto ao paciente, tá? Ao paciente e ao operador pela maior força, como eu falei, exigida para, né, realizar aí o trabalho. Então, gente, como vocês percebem, não tem como trabalhar com instrumental, vamos dizer assim, cego, né? Não tem como. Você precisa que esse instrumental esteja afiado. Por quê? Porque vai facilitar o trabalho, vai fazer com que seja mais rápido, vai fazer com que o paciente seja mais confortável para o paciente, também para o profissional, né? E vai ali minimizar, né, a questão de chances ali de algum tipo de acidente. Como também, acabei de falar, né, aumenta aí os riscos de acidentes e reduz a qualidade e a precisão ali do preparo dental. Então, vai fazer o tratamento? Vai, mas não vai ser um tratamento eficiente, porque não vai conseguir remover tudo que precisa, né, se o instrumental ele não estiver afiado. O cirurgião dentista, gente, né, ou o seu auxiliar de saúde bucal, ou o seu técnico de saúde bucal, eles devem sempre estar atentos à qualidade do corte do instrumental utilizado. Então, é obrigação da equipe verificar se esse instrumental ele está afiado, se ele realmente está bom para uso, antes de qualquer procedimento. Então, sempre que, por exemplo, geralmente quem vai fazer a parte, né, da desinfecção, processo de esterilização, é ou o auxiliar de saúde bucal ou o técnico de saúde bucal. E aí, o interessante é que nesse momento, depois que foi lavado, desinfetado, você observa se aquele instrumental ele está, né, eficiente, ele está bom para uso. Se não tiver, vai colocar para esterilizar e depois, né, que o instrumental estiver ali estéreo, é que você vai afiar, tá bom? Não vão utilizar o instrumental sem ele estar... não vão inventar de afiar instrumental, sendo que ele já acabou de passar na boca do paciente sem estar estéreo, tá, gente? Porque isso pode ocasionar algum tipo de acidente, e acidente grave, né, que vocês sabem aí que nós dentro da área da saúde, a odontologia está muito dentro dessa questão, né, de preocupação em relação à biossegurança, a riscos de acidente com pérfuro cortante. Não é legal, é um procedimento, é uma situação muito complicada, você pode ali, né, acabar contraindo inúmeras doenças, né? Exemplo, HIV, hepatite. Então, tem que ter muito cuidado em relação ao manuseio dos instrumentais, tá? Mas não estou nem usando no paciente, vai ser só para afiar com a pedra. Não tem. Tem que estar estéreo do mesmo jeito, porque pode acontecer. Pode cair no seu pé, pode cair em lugar errado, pode te machucar sem querer, então tem que ter esse cuidado. Lembrando que se acontecer algum tipo de acidente, tenha ali, né, mantenha calma, converse com o paciente e siga todos os protocolos recomendados ali após exposição com pérfuro cortante, tá bom? Tenha muito cuidado em relação a isso. A afiação, né, do instrumental requer, gente, um pouco de tempo prévio. Lógico que tem que ser uma coisa organizada, você tem que fazer antes, né? Porém, ela reduz o tempo justamente efetivo do tratamento. O que está querendo dizer com isso? Que você vai perder um tempinho ali para afiar o instrumental? Vai. Mas vai ser um tempo que depois vai ser recompensado. Tudo bem? Trazendo aí resultados muito recompensadores, como eu falei. Ela deve ser feita, gente, após a esterilização, como eu falei para vocês, tá? Não utilize instrumental sem que ele esteja estéril. Só utilize se tiver estéril. Professora, mas por que tanta preocupação? Porque os instrumentais de periodontia, gente, a pério, como eu falei para vocês antes, os procedimentos realizados nessa especialidade em específico, eles
geralmente tem material biológico, tem sangramento, né, tem exudato. Então, esse material, ele vai estar com muito material, né, esse instrumental, ele vai estar contaminado. Né? Então, tenha cuidado. Todo cuidado é pouco com pele. Inclusive, até na hora do procedimento mesmo, tá? Para evitar que eventuais acidentes perfurocortantes resultem em infecções cruzadas, né? Que vocês lembram, né, que é quando tem essa transmissão ali. Às vezes você nem sabe quem foi o paciente, né, que foi utilizado o instrumental, e aí vai se cortar, tem que ter muito cuidado, porque você, num acidente com perfuro cortante, tendo paciente fonte, já é complicado. Se você não tem, é mais complicado ainda, se você não sabe quem é o paciente fonte. Então, devendo ser novamente esterilizados antes do uso. Então, para você afiar o instrumental, esse instrumental tem que estar estéril, e para você utilizar no paciente após a afiação, tem que lavar, desinfectar e colocar para esterilizar novamente. Vocês estão entendendo? Não pode afiar ali e já levar à boca do paciente. Isso não pode ser feito, tá? A afiação do instrumental, pessoal, tem por objetivo manter os instrumentos periodontais com o seu fio de corte, né? Para que ele ali realmente ele faça o que o instrumental, né, foi realizado, idealizado para fazer. Conservando aí sempre a lâmina, né, do instrumento e preservando o seu fio original. Então não dá para fazer ali para modificar o formato, né, do instrumental, para um trabalho mais efetivo. Diferentes técnicas de afiação podem ser utilizadas, tá, gente? No entanto, estas devem alcançar ali o objetivo de estabelecer uma borda cortante, afiada, só que sem desgastar, tá? Indevidamente ali o instrumento, nem alterar sua forma original. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai fazer a afiação, para que você não modifique o formato, né, ali do instrumental, nem crie uma nova, um novo corte para ele. Tem que seguir, né, justamente o que o instrumental ele já tem ali, o formato que ele foi desenvolvido. Porque ele foi desenvolvido de uma forma específica para que não cause danos à saúde do paciente, para que tenha resultados positivos. Para tanto, gente, é importante compreender a localização, tá? E a direção ali das bordas cortantes. Então, tem que entender, né, como que funciona o instrumental, tem que enxergar esse instrumental, a pontinha ela é pequena, então você tem que observar bem para saber qual é o lado que corta, qual é o lado que não. Tá? Tem instrumental que tem borda cortante dos dois lados, então tudo isso tem que ser observado. E também os ângulos, né, existentes entre as superfícies que formam ali a lâmina do instrumento. Então, tem que realmente observar bastante o instrumental antes de colocá-lo ali para afiar. Para ser possível a correta afiação do instrumental, pessoal, é necessário o conhecimento do desenho, né, dos instrumentos de raspagem que se pretende aí utilizar. Então, atualmente, os raspadores mais utilizados são as curetas e as limas, tá? A gente tem bastante aí. E esses raspadores, eles são constituídos, tá, das seguintes partes. Eles têm, né, partes específicas. Cabo, né? É o cabo onde você vai pegar ali o instrumental, a haste e a extremidade ativa ou lâmina, tá? São aí as partes do instrumental. Coloquei aqui para vocês a cureta Grace, tem a 5, 6, a 7, 8. Tem kits, tá, gente? Tem a Grace, tem a Macau, entre outros instrumentais que a gente utiliza, e tem numerações. Tá? Essas numerações, elas são específicas para determinados dentes. Por exemplo, a cureta 5, 6, né? É indicada ali para dentes anteriores e premolares, né? Anteriores geralmente inferiores, vamos falar assim. A cureta Grace 7-8, né, é utilizada para vestibular e lingual dos dentes posteriores. Então, elas têm indicações, tem a 11-12, 13-14, tá? Justamente para um dente específico ou para uma região específica, para
para facilitar o processo ali, né, da instrumentalização realmente do trabalho do profissional de retirar aquele cálculo dentário, aquela placa, enfim. Coloquei aqui para vocês a 1112, que é para mesial dos posteriores, a 1314 para distal dos posteriores. Então, você observa que tanto para dentes quanto para faces, né? Lembrando aí, face mesial, face distal, face vestibular, face lingual ou palatina, né? Oclusal, incisal, tá? Tudo isso vocês precisam lembrar. Coloquei aqui para vocês, olha, a imagem para vocês verem aí a questão das partes. Então, a gente tem a haste, né, que é a parte ali que fica próxima à lâmina. Nós temos a lâmina, elas têm lâminas dos dois lados, né, geralmente as curetas. E aqui nós temos o cabo, que é onde a gente vai conseguir manusear, tá, esse instrumental. Requisitos do instrumental. O que é interessante que esse instrumental tenha? O que a gente quer no instrumental? Que ele tenha uma extremidade ativa, né, centralizada, que ele tenha um tamanho e uma forma delicada, né, que ele seja leve, porque até mesmo é um trabalho manual, então se ele for pesado vai cansar, vai fadigar, e que ele seja de fácil afiação. Isso é fundamental para um instrumental de periodontia, tá? Que ele também seja rígido, né? Porque ele vai lidar... A gente tem cálculo dentário que parece pedra, né? Que a gente vai fazer a raspagem e eu olho assim, será que vai quebrar o instrumental de tão duro que é, né? Então, tem que ser um instrumental com rigidez, né? A composição carbono, dureza, né? Tem que ser duro. E tem aí eficácia, né, que ele realmente cumpra o que ele prega, que esses instrumentais são para raspagem periodontal e ele precisa, né, ser eficiente. Que ele também, né, ofereça conforto para o operador, né, para que não canse, não machuque, né, mínima fadiga muscular, né, se ele for um instrumental bem feito, né, realmente para aquela atividade, vai ser assim, e que ele promova também uma sensibilidade tátil, como eu falei, você precisa sentir, né, o cabo, gente, ele é oco, que é justamente para que o profissional, os técnicos em saúde bucal também, né, podem fazer aí a raspagem supra, né, gengival, e aí esse cabo, ele é oco para que você consiga ter a destreza ali, para que você realmente tenha essa sensibilidade tátil, né, no momento de fazer a raspagem ali no elemento dentário. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tópico 2, tá? Que fala aí das partes que compõem o instrumental. Pessoal, vocês já perceberam que são vários os instrumentais, tá? Da periodontia, são muitos mesmo, né? E nós precisamos ter um cuidado, tanto na parte, né, de afiação, né, do corte, também para verificar se esses instrumentais eles estão inteiros, se eles podem ser utilizados, né, sempre o cuidado com a questão da higienização, porque antes de você colocar para esterilizar, você tem que fazer a higienização, tem que lavar esse instrumental, tem que desinfetar e tem que tirar, porque eles têm uma curvinha na ponta ativa, né, na lâmina da haste, que pode acumular ali e vai acumular porque vai, né, geralmente vai ter sangramento, sangue. Então tem que ter esse cuidado em relação a esse instrumental, tá? Na hora da higienização para poder colocar de fato ali para poder esterilizar. Então, pessoal, vamos entender, né, as partes que compõem esses instrumentais que são tão utilizados e são importantíssimos na prática ali da periodontia, tá? Do tratamento periodontal. A lâmina, pessoal, ela é a parte do raspador, né, responsável justamente pela remoção do biofilme e do cálculo dental. Pessoal, esse cálculo vai depender de paciente para paciente, da gravidade. Tem paciente que tem muito cálculo, né, que tem a doença periodontal bem grave, já tem periodontite, né, e aí muito cálculo. Tem paciente que não tem tanto cálculo e tem muita, né, tem ali já
perdeu bastante, teve muita reabsorção óssea, tem mobilidade dentária, tem paciente, né, que tem cálculo e tem uma gengivite grave associada à periodontite, enfim. Então, a gente tem aí vários casos e esses instrumentais estarem afiados, você saber reconhecer o instrumental correto para utilizar, vai fazer total diferença. Bem como também pelo alisamento da superfície dentária. Então, ele tanto vai fazer a raspagem, como vai alisar, remover ali, né? Também a gente consegue até remover algumas manchas, tá? Com esses instrumentais. Seu desenho, gente, ele varia de acordo com a finalidade do instrumento, tá? Então, de acordo com o procedimento que vai ser executado e a condição também da área que vai ser instrumentada. Então, vocês já viram, por exemplo, que as curetas Grace, né, tem ali a indicação para determinados dentes ou determinadas faces dos dentes. Então, pessoal, a lâmina ou extremidade ativa, ela já apresenta ali faces que são denominadas coronária, né, lateral ou dorsal, tá? Então, ela tem ali as faces, ela pode ser para lateral ou dorsal, tá? Da parte ali coronária, tá? Do instrumental. Essa denominação, ela está muito associada aí à posição da face, tá? Da lâmina, em relação ao dente. Qual a posição que ela fica? Ela fica premesial, ela fica predistal, né? Então, tudo isso vai estar relacionado. Assim, a face coronária é aquela que está voltada para a coroa clínica, né? Que ali, vocês já sabem, a parte coroa clínica é a parte da coroa que a gente enxerga, tudo bem? Espero que vocês lembrem ali da anatomia dentária, tá? Então, ela fica ali voltada, né, para a coroa clínica do dente quando em posição de raspagem, tá? Por estar justamente voltada para o ápice do dente quando, né, em posição de trabalho. Então, ela sempre está voltada para o ápice, tá? O dorso, pessoal, da lâmina corresponde ao ponto de encontro entre as faces laterais, tá bom? A união das faces coronárias e lateral, elas formam um ângulo, né? Elas formam ângulos ali que estão na dependência do tipo do instrumento. O ângulo de corte, gente, ele é formado pela união da face coronária, tá? Que é a parte ativa ali onde tem a lâmina, tá? Com a lateral também chamada de fio de corte. Porque, por exemplo, a cureta, ela tem duas pontas ativas, né? Tem duas lâminas de cada lado. Só que vai ter um lado ali que vai ter corte e o outro não. São dois lados que tem lâmina. Em cada lâmina, um lado só. Por exemplo, para a direita vai ter corte, para a esquerda não. Da outro lado da lâmina vai ser o contrário, tá? Geralmente. E nos bisturis, por exemplo, de Kirkland e Orban, o ângulo ele varia de 3 a 5 graus, tá bom? Durante, pessoal, uma raspagem, a posição na qual o instrumento apresenta maior efetividade é chamada ali de ângulo de trabalho, tá? É aquela em que a lâmina do instrumento forma com a superfície do dente um ângulo ali que varia entre 45 a 90 graus, tá bom? O ângulo de afiação também, ele é aquele que é formado pelo encontro da face lateral ali do instrumento com a pedra de afiar. Então, basicamente, gente, né, você vai ter um instrumental, deixa eu ver se eu consigo, mas a sua pedra de afiar, ela vai ficar numa posição não assim, tá, reta. Mas ela vai ficar perpendicular. E aí você vai colocar, né, a ponta ativa, no caso da lâmina, para você afiar, tá bom? Os seguintes princípios devem ser observados para uma adequada afiação do instrumental, tá? Então, pessoal, nós precisamos selecionar a pedra de afiar adequada, tá? Ao tipo ali, né, de instrumento, levando-se em conta a forma, tá, da abrasividade. E observar que a pedra de afiar deve também estar estéril, né? Deve estar esterilizada. Lembra que eu falei isso? Estabelecer e manter um ângulo correto entre a pedra de afiar e a superfície do instrumento, considerando ali o formato da lâmina.
Então, tem que ter um ângulo correto. A lâmina, você não vai afiar um lado que não seja a ponta ativa da lâmina. Então, tudo isso tem que ser observado. Também é interessante manter um apoio estável e firme, tá? Assegurando aí que a angulação correta seja mantida durante todo o movimento de afiar. Assim, pessoal, o desgaste da superfície ali do instrumento será uniforme, tá? Se você conseguir manter esse apoio estável e firme, tá bom? E manter a angulação ali necessária. Evitando ali que o bordo cortante fique com inclinação inadequada, por exemplo, né? Para você não estragar a ponta do seu instrumental. Evitar também aí a aplicação de uma pressão excessiva, tá? Não precisa de força para evitar remover mais metal do que necessário. O que reduz também a vida útil do instrumental. Se você faz uma força, né, absurda, teu instrumental ele não vai durar muito tempo. Vai ser menor o tempo de trabalho que você vai utilizar. Trabalhar sob também iluminação que favoreça a boa visualização do contorno da lâmina, que é justamente para que você não confunda, não acabe afiando a parte que não é a lâmina, tá bom? Professora, mas dá para confundir? Dá. Por quê? Porque você tem que observar, tá? Tem um lado mais brilhante, um lado mais fosco, e você tem que observar qual é o lado da lâmina, tá? A afiação da face lateral, gente, ela mantém a profundidade da lâmina, preservando aí sua resistência e rigidez, tá? A técnica, gente, de afiação do fio do corte da lâmina da cureta pela face lateral envolve os seguintes passos. Então, primeiro você vai apoiar a face lateral do instrumento sobre a pedra, né? Então, você vai apoiar a face lateral sobre a pedra. De maneira que a face coronária com a pedra tem um ângulo ali de 110 graus em relação à pedra, tá bom? Acertar o ângulo de afiação, né? Precisa ser feito. Realizar os movimentos de tração acompanhando a curvatura da base da lâmina para a ponta, conforme, né? Eu vou mostrar para vocês, demonstrar na figura. Mas você não pode fazer força e deve seguir o formato da lâmina. Afiar a porção média seguindo o movimento de tração único e linear. Então, você não pode ficar parando ou indo e voltando. Tem que fazer um movimento único, tá? Como se observa também na figura que eu vou mostrar para vocês. E também, pessoal, finalmente arredondar a ponta da lâmina, né? Como eu vou mostrar também na figura. Então, vocês têm que observar que a afiação ela não vai ter mistério, não é algo que tá parecendo que é difícil, eu sei que você tá pensando que é difícil, mas não é. Só que você tem que observar o lado da lâmina, se é o lado correto, você tem que observar o formato do instrumental que você está afiando. Tudo isso precisa ser observado ali. Vou mostrar para vocês, por exemplo, a figura A, a afiação das curetas, né, com o movimento ali de tração, acompanhando a curvatura da lâmina da base para a ponta, tá? Então, aqui na imagem vocês vão conseguir ter uma ideia melhor de como que se afia, tá, esses instrumentais. Vai facilitar um pouquinho aí para vocês. Na figura B, vocês vão ver a afiação, né, da porção média da lâmina. Então, na A, vocês vão ver a afiação de curetas com movimento de tração. Na B, vocês vão ver a afiação da porção média da lâmina da cureta, tá? Na figura C, vocês vão observar o arredondamento da ponta da lâmina da cureta, tudo bem? Então, vou mostrar aqui para vocês a imagem, tá? Então, a gente tem aí o arredondamento da ponta, né? Nós temos aí, olha como tá a pedra, gente, né? A pedra, ela não tá reta. Ela tá onde a gente vai formar aquele ângulo até 110 graus, né? Entre a cureta e a pedra, tá? Que é o interessante. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a importância da afiação dos instrumentos periodontais, da periodontia, né, em si, dessa área da odontologia, que é muito importante, é muito válida, afinal,
né? A doença periodontal é uma das doenças que mais acometem aí, juntamente com a cárie, tá? Então hoje eu vou ficando por aqui. Beijão para vocês e tchau, tchau.